O Vasco está vivendo um dos momentos mais contraditórios dos últimos anos. Tem artilheiro sendo sondado, promessa disputada por Bayern e Dortmund, jogador da base descartado sem teste, atleta saindo de graça e a SAF recusando proposta milionária. Hoje não é só informação, hoje é análise, é cobrança e é desabafo. Fica comigo até o final porque tem coisa aqui que o torcedor precisa discutir. Vegetti na mira do Cerro Porteño. O diretor do Cerro Porteño confirmou oficialmente. Há conversas por Pablo Vegetti. Não é especulação de internet. Não é achismo. É fato. Segundo Henrique Biderman, o interesse é real. Sabemos que é difícil porque ele é ídolo do Vasco, mas estamos conversando. Agora vamos colocar as coisas no devido lugar. Vegetti foi o artilheiro do Vasco em 2025, com 27 gols em 65 jogos. É líder técnico, líder emocional e jogador identificado. Mesmo assim, terminou o ano como reserva com Fernando Diniz, entrando quase sempre no fim das partidas. Como um clube que sofre para fazer gol cogita perder seu artilheiro. O Curitiba saiu da disputa porque não quis pagar 100% do salário. E, sinceramente, só na cabeça deles que o Vasco liberaria o artilheiro do Brasil em 2025, pagando o salário para outro clube. Minha posição é clara e direta. Não se vende o príncipe dos Saiyajins. Vegetti não é só número. Ele ganha jogo grande. E se no ataque a ideia já é confusa, na lateral direita a situação é ainda pior. Paulo Ricardo fora dos planos. Paulo Ricardo, conhecido como Paulinho, não está nos planos de Fernando Diniz. Foi avisado que deve buscar um novo clube. E aqui eu falo com propriedade. Acompanho a base do Vasco há anos. O clube não produz lateral direito com esse nível técnico com frequência. Paulinho, capitão de seleções de base, passou por todas as categorias, bom fisicamente, qualidade técnica acima da média. Hoje o Vasco só tem Paulo Henrique como lateral direito de origem. Renovou com o Puma, que é muito mais atacante do que lateral. Por que não testar o garoto no Carioca? O Carioca é justamente o campeonato para observar, errar, ajustar. Dispensar sem testar é queimar ativo. Isso não é só erro técnico, é erro de planejamento. E o pior é que o Vasco já fez isso antes e se arrependeu. Paulinho de Paula e as paneleiras. O meia Paulinho de Paula não renovou e assinou com o Internacional. Contrato de 2 anos, com possibilidade de renovação. O Inter já queria o jogador antes mesmo de ele fechar com o Vasco. Chega livre, sem custo. Agora olha o contraste. Permanecem no elenco jogadores como Tchê, Hugo Moura, Matheus França, Machime, Cocão, ok, lesionado, precisa tratar. Por que uns têm sequência eterna e outros não têm chance nenhuma? Isso gera a sensação, justa ou não, de panelas internas. E o torcedor percebe, sempre percebe. Enquanto uns saem de graça, tem um garoto que pode mudar o patamar financeiro do Vasco. Ryan disputado pela Europa. Ryan, revelação do Brasileirão 2025, entrou de vez no radar europeu. Clubes interessados: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Crystal Palace, Porto, Lazio. O Zenit chegou a avançar mais, mas o jogador não quer atuar na Rússia. Ele prioriza ligas mais competitivas. A multa rescisória é de 80 milhões de euros, mas o Vasco considera uma venda em torno de 50 milhões. Agora, olha os números de 2025. 57 jogos, 20 gols, 57% de conversão de chances claras, 150 finalizações, 67 no gol, 90 faltas sofridas, nota SofaScore, 7.19. O Vasco está certo em segurar? Na minha visão, sim. Contrato até 2028, aumento salarial e possibilidade real de valorização em 2026. Esse é o tipo de venda que não pode ser apressada. E enquanto o Vasco tenta acertar com a base, tenta consertar erros caros do passado. Sforza, erro caro e tentativa de correção. O Vasco não se opõe a emprestar Juan Sforza ao San Lorenzo. O interesse cresceu nos últimos dias. Sforza foi contratado em 2024 por cerca de 25 milhões de reais. Chegou como possível titular, mas nunca se firmou.
Em 2025, apenas 5 jogos, muitas vezes fora da relação, não agradou a nenhuma comissão técnica. O empréstimo ao Juventude também não funcionou. Agora, a volta ao futebol argentino é vista como última tentativa de recuperação. Nem toda contratação cara vira acerto. O problema é repetir o erro. SAF, ACAP e futuro do clube. A ACAP recusou uma proposta de 150 milhões do Vasco. Segundo eles, o valuation hoje é muito maior do que em 2022-23. As negociações seguem sem prazo definido. Sem resolver a SAF, o Vasco segue vivendo de decisões emergenciais. Notícias rápidas. Empresário de Lucas Piton nega a proposta do Beşiktaş. David deve sair. Com o interesse do Vitória, Diniz quer observar o elenco antes de novas liberações. Alan Saldívia deve assinar contrato de 3 anos, com o Vasco adquirindo 55% dos direitos econômicos. Boa negociação, com margem de crescimento. Fernando Diniz pediu para não liberar Leandrinho e solicitou avaliação para renovação de contrato. Além disso, a pré-temporada e os primeiros jogos do Carioca servirão para testar base, observar retornos de empréstimo, definir quem fica para 2026. Aqui, finalmente, uma boa notícia. A observação será real. Desabafo. O Vasco precisa parar de errar nos mesmos pontos. Base não é gasto. Base precisa ser acompanhada de perto, principalmente na transição, na adaptação no profissional. Artilheiro não é descartável. Planejamento não pode ser improviso. Tudo tem um time, um cronograma para contratação e não pode perder tempo. Comenta aí. Você venderia o Vegetti? Seguraria o Ryan até 2026? Paulinho de Paula merecia chance? Paulo Ricardo, melhor lateral já formado no Vasco, merece ser descartado? Like, inscrição e sino. Aqui é Vasco Resenha, sem passar pano. Fortalece aí, tropa. Tamo junto.